Falando aqui um bocadinho, despachadas as redes, vamos falar aqui um bocadinho sobre o que é o diagnóstico e de que forma é que entram aqui os protocolos no diagnóstico, também para a gente destrinçar uma outra característica relativamente a isto. O OBD, não é? O famoso OBD, o Onboard Diagnosis, foi criado ainda na década de 80, depois na Europa dá origem ao EOBD, epá, mas não é para falar de OBD ou EOBD, porque isso, a tomada, todos conhecem. Aquilo que eu quero falar aqui concretamente tem a ver com protocolos de comunicação, e aquilo porque é que às vezes as máquinas entram, porque é que às vezes as máquinas não entram, perdão, porque é que as máquinas fazem, porque é que as máquinas não fazem, porque as máquinas são melhores, porque as máquinas são piores. Epá, a gente sabe que há máquinas para todos os gostos e carteiras e umas fazem mais coisas, outras fazem menos coisas, mas existe muito aqui as limitações em termos de protocolos. Quando eu digo limitações, estou a falar no geral, tá? Não estou a falar da marca A, B ou C. Tá? E por isso é que algumas entram melhor numa marca, depois as outras não entram. Porquê? Porque têm os protocolos otimizados para uma determinada marca. Isto acontece porquê? Em teoria, o EOBD ou o OBD2 vem standardizar, não é? Vem normalizar aquilo que é o diagnóstico automóvel e diz, olha, agora a tomada diagnóstica é igual para toda a gente e qualquer máquina diagnóstica tem que entrar em qualquer carro. Ok? Pá, maravilha. Isso supostamente é verdade, mas há uma ressalva na norma e depois dá origem às regulamentações, que no nosso caso, regulamentações europeias, que dizem que, ok, sim senhor, isso é tudo muito giro, mas é só para tudo o que sejam sistemas de despoluição. E o que é que entra aqui? Catalisadores, falhas de ignição, canisters, de inox, FAPs e por aí vai. Portanto, tudo aquilo que faz limitar ou minimizar as emissões poluentes dos automóveis. Tudo aquilo que fica fora deste padrão é um bocadinho como o próprio utilizador, desculpem, como o fabricante quiser. Pá, isto não é à toa que a gente apanha carros hoje que não têm ficha OBD, né? Pá, mas a ficha OBD é obrigatória, pois é. Né? Vão lá pegar no Model 3 ou no Model Y e vejam lá onde é que vocês encontram a tomada OBD. Não encontram tomada OBD porque ela não existe. Tá? Depois tem que se adaptar aquilo e por aí fora para ir buscar sinais que não têm nada a ver, nem o carro tem rigorosamente nada disto que aqui está. Por isso é que os protocolos, isto não é tudo igual, tá? E nós temos de ter em linha de conta que hum, há carros que utilizam determinados protocolos, são iguais em todos os carros, são, mas só nesta gama que aparece aqui neste slide. Daí para a frente, cada um é como cada qual. Em termos de tomada de diagnóstico, há uma norma para a tomada de diagnóstico, existem dois tipos de tomadas de diagnósticos, 12 volts e 24 volts, que elas são ligeiramente diferentes para não haver problemas de queimar interfaces que são a 12 volts, se bem que grande parte dos interfaces já fazem 12 e fazem 24 por esta mesma situação, mas se vocês pegarem uma ficha OBD de um carro pesado, a 24 volts, a ficha tem um desenganador que é para não conseguirem encaixar um VCI que só trabalhe com 12 volts, tá? Isto é uma pequena particularidade. Desculpem que isto já passou aqui. Bom, tomada OBD. Como eu estava a dizer, não é para falar de tomada OBD que eu coloquei aqui estes slides, é para nós percebermos que na tomada OBD, e indo agora ao encontro daquilo que já foi falado anteriormente, as linhas CAN e tudo mais, há terminais que são comuns a todos os fabricantes e há outros que são hum, proprietários, digamos assim, ou seja, são específicos de cada um. Quais é que são os terminais que são iguais para todos os fabricantes? São aqueles que nesta imagem, no bonequinho lá em cima da tomada OBD, aparecem coloridos e que são eles o 2, o 6, o 7, desculpem, o 4 e o 5, passei aqui o 4 e o 5, o 10, o 14, o 15 e o 16. Todos os outros são atribuições do fabricante. Atribuições do fabricante significa que o fabricante mete lá aquilo que quiser, até por grande parte destes protocolos que aí estão e que são standard, já ninguém os utiliza. Tá? Inclusive, aqueles que estão ali a amarelo, que é o 7 e o 15, que era, lembram-se lá atrás, eu falei na linha K. A tal linha K que tinha que estar disponível para diagnosticar tudo o que sejam sistemas de despoluição. Ou seja, em teoria,
A linha K tem que varrer tudo o que faça de inox, filtros de partículas, catalisadores, canister, no caso dos gasolina e por aí fora. Tá? Eu digo supostamente porque lá está. Se vocês forem em grande parte dos carros atuais, vão ao terminal 7 e o terminal 7 não tem lá o terminal. Não tem lá o Alvel, mas não tem o terminal, porque ele não existe, nem o 7 nem o 15. Tá? Que era a linha K e a linha L, terminais 7 e terminais 15. Há aqui alguns que são comuns, 4 e 5 são sempre massas, 16 são sempre positivos. E depois temos aquele, eu não vou ligar aqui aos azuis, porque os azuis, epá, isto já são protocolos também hoje, já não se utilizam. Vou ligar aqui ao 6 e 14. 6 e 14 está normalizado, tenham que ser CAN para, para todos os fabricantes. Ou seja, nos terminais 6 e 14 tem que ter 6 CAN high e no 14 tem que ter o respectivo CAN low. Mas tem que ter CAN high e CAN low em que protocolo? No powertrain, no conforto, no diagnóstico. Isso depois aí fica um bocadinho ao critério de cada fabricante. Aquilo que nós sabemos e que grande parte dos fabricantes vão fazer, aqueles que disponibilizam aos terminais 6 e 14, é que está qualquer coisa relacionada com powertrain. Mas se nós formos concretamente para a Volkswagen, aquilo que vocês lá têm em 6 e 14 é CAN Diagnosis. Ou seja, é só CAN para fazer diagnóstico. Ou seja, daí para a frente tem a Gateway e da Gateway depois para a frente é que tem o Powertrain, o conforto, o infotainment e por aí vai. Tá? Ou seja, mais uma vez, é um protocolo, é um standard, deveria ser igual para todos, mas não é propriamente igual para todos. Por isso é que eu disse há bocadinho. Se vocês quiserem ver a resistência terminal de linha na tomada diagnóstica, como às vezes a malta diz, eu vou à tomada diagnóstico e vou fazer esse controle. Não levem isso à letra para todos os fabricantes, porque isso não acontece para todos os fabricantes. Porque é válido para o protocolo CAN SAE J2284, mas nem todos são 2284. Existem inúmeros outros protocolos que depois não permitem esse acesso. Tá? Isso era um dos tópicos e um aspecto importante aqui, aqui a referir. Depois tem aqui as discriminações dos outros que são comuns a todos, por aí fora. Tá? Agora, deixem mostrar-vos aqui aquilo que é, e há aí um termo que a malta se tem que habituar, que aparece montes de vezes na documentação técnica. Eu logo ao início disse que cada vez mais temos que ser informáticos para trabalhar nesta área. E para além de informáticos, outra grande necessidade hoje em dia é a questão do inglês. Por acaso aqui este esquema, tem o esquema, está todo em português. Mas há montes de documentação onde as siglas aparecem todas em inglês. Então é muito frequente vocês apanharem a tomada de diagnóstico assim com esta designação. DLC. Isto significa Data Link Connector. Ou seja, por outras palavras, é o mesmo que dizer tomada OBD. Vou ter aqui. Isto é a nossa linguagem da oficina. Tomada OBD. Okay? DLC, Data Link Connector. Por exemplo, se vocês sacarem um esquema, se vocês arranjarem um esquema Nissan, aparece lá sempre DLC. DLC. O que é DLC? Data Link Connector. Tá? Ou seja, tomada de diagnóstico. A gente mais ou menos vai vendo aquilo porque tem 16 terminais OBD, até tem lá um 6 e um 14, que é um CAN, e eu por umas tiro as outras e consigo minimamente perceber. Agora, reparem aqui nesta DLC, nesta tomada de diagnóstico, não é? Aqui aparece o termo em português. Esta tomada de diagnóstico, epá, o 6 e o 14. O que é o 6? Olha, o 6, realmente o 6 é CAN I. O que é o 14? O 14 é CAN low. Então temos 6 e 14, CAN high e CAN low, conforme manda o standard, a norma, está tudo direitinho. O que é que é o terminal número 16? O terminal número 16 é alimentação positiva.
Aqui, positivo. O que é o terminal, ou os terminais número 4 e número 5? Terminais número 4 e terminais número 5, temos as massas. Tá? E depois aqui, reparem, aqui temos mais uma ligação proprietária. Epá, muito honestamente, é uma comunicação. uh, Isto vai direto às injeções. Acredito que aqui para fazer qualquer tipo de diagnóstico, pá, mas sou sincero, nem sei que protocolo é isto que aqui está. Ser arrisco-me a dizer que é um protocolo proprietário, neste caso da BMW. Proprietário, sempre que nós vemos este termo proprietário, significa que é definido do fabricante. Tá? É um procedimento do fabricante. É um procedimento ou uma norma, ou um standard do fabricante. E reparem o que é que aparece aqui em cima nos terminais: 8, 13, 11, 12 e 13. Tudo isto são ETHs. ETHs significa Ethernets. Ou seja, este carro está carregado entre aspas, não é? Tem dois pares entrançados e um uh, de feedback. No fundo é a knowledge. A knowledge é para perceber se a comunicação foi concretizada. Tá? A knowledge é o acordo, verificação, digamos assim. Tem dois pares entrançados de recepção, RX mais, RX menos, e, desculpem, tem um par entrançado de recepção, assim é que é, e um par entrançado de transmissão, TX mais, TX menos. Isto para quê? Era sabido, conhecido, que os BMWs na série F, epá, levavam uma eternidade a fazer atualizações de software. Porquê? Porque estavam limitados àquilo que eram os protocolos CAN. Epá, e no limite, 1 megabit por segundo. A partir do momento em que passa para a Ethernet, consegue levar, quer neste par que aqui está, 100 megabits por segundo e as atualizações de software tornam-se significativamente mais rápidas. Qual é que é o senão? É que, mais uma vez, para conseguir fazer diagnóstico ou atualizações utilizando estes protocolos que aqui estão, os equipamentos de diagnóstico já não basta que digam J2534 e que digam pass-through. Eles têm que dizer um bocadinho mais do que isso. Têm que dizer que protocolos concretamente é que permitem fazer. E, nomeadamente, aqui é o protocolo que é designado agora por DOIP. E à partida o DOIP será universal. E quando eu digo à partida, epá, também era suposto que o CAN fosse universal e a gente sabe o que é que ele é ao dia de hoje. Tá? Isso é que aqui a questão e o constrangimento com equipamentos tem essencialmente a ver com isto. É que se vocês utilizarem um interface para fazer pass-through, um J2534, o que é que ele vai fazer a utilização neste carro? 6 e 14. Epá, mas eu aqui não consigo atualizar o ADAS, uma câmara, uma cena assim qualquer que utilize Ethernet. Pois não. Não porquê? Porque embora o carro tenha disponível na tomada de diagnóstico, o interface não permite carregar por essa via. Aqui, basicamente, já vinha adiantando aqui algumas coisas, tá? Foi o boneco que fui lá buscar atrás da tomada diagnóstica e aqui exatamente a mesma coisa. Parem aqui no DLC, Diagnosis Socket, a tomada diagnóstica. Mais uma vez aqui, epá, isto é esquema BMW também. À partida, se a gente vir os terminais, são os mesmos, né? 8, 12, 13 e 3. E o 11, que vai dar exatamente no mesmo. Tínhamos visto anteriormente, é outro carro, mas o DLC tem a mesma configuração. E já agora reparem, olhando aqui para CAN-A e CAN-LOW, 6 e 14, reparem aqui ao lado, onde é que ele tem o terminal de linha. O terminal de linha, a resistência terminal de linha, está no socket de diagnóstico. Ou seja, é o próprio socket, a própria tomada de diagnóstico que faz terminal de linha. Por isso é que estes esquemas são muito porreiros.